Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou professor aqui no Ponto das disciplinas de Regulação, Economia da Regulação e Vigilância Sanitária. Estou aqui para poder bater um papo com vocês sobre o concurso da Anvisa. Só para a gente poder gastar um tempinho aqui até o pessoal conseguir estabilizar a plataforma, eu queria conversar um pouquinho com vocês, na verdade, saber de vocês, se vocês já usaram o webinário antes, se vocês já têm familiaridade com a plataforma, se vocês já fizeram outros concursos para as agências reguladoras, ou se o concurso da Anvisa é o primeiro que vocês estão tentando. Então, tenta responder para mim isso por chat, só para ter uma noção da abordagem que eu vou tomar durante o webinário, beleza? Primeiramente, eu queria agradecer a participação de cada um de vocês. Eu fiquei sabendo que a gente teve um grande número de inscritos, em pleno feriadão, né? Vocês podiam estar aí no bar tomando uma, mas estão aqui firmes. É isso aí. E só para falar que a conversa vai ser bem rápida mesmo, é um bate-papo com vocês sobre o concurso, tá? Meu objetivo aqui não é dar nenhuma aula, não é exaurir nenhum assunto, é só passar uma ideia geral mesmo, uma abordagem de alguns tópicos importantes e sobre o concurso da Anvisa, né? Que eu acredito que é o que vocês mais estão a fim de saber. Como que eu vou dividir o webinário? O webinário vai ter 3 partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho das agências reguladoras, então das características gerais, né, do contexto de criação, de algumas expectativas de concurso. Depois eu vou focar no concurso da Anvisa, então vou tentar fazer uma análise do concurso anterior e mais algumas projeções para esse novo concurso, algumas expectativas de disciplina, de pontos mais importantes. E por fim eu vou direcionar para alguns aspectos mais técnicos de regulação econômica e sanitária, que são pontos importantes aí que tem grande chance de serem cobrados na hora da prova. Beleza? Antes de mais nada, uma última observação, na verdade é um pedido, só que até então o chat está desativado, né? Mas eu queria pedir a participação de vocês durante o webinário, porque não é muito legal ficar 1 hora só conversando com o webcam, né? Então essa interação é bastante importante para dar mais fluidez para a nossa conversa. Eu fiquei sabendo pelo pessoal do Ponto que alguns professores, eles optam por abrir o chat só no final do webinário, só no final da conversa, para não perder o foco, essas coisas. Eu vou tentar fazer diferente, eu prefiro que vocês consigam interagir comigo durante todo o webinário, e assim eu consiga direcionar, né, para o que vocês estão querendo ouvir, estão querendo entender sobre esse concurso, sobre esse assunto. E obviamente que por limitações físicas eu não vou dar conta de responder a todas as perguntas durante o nosso tempo aqui no webinário. Mas desde já eu já me coloco à inteira disposição de vocês, se vocês quiserem entrar em contato depois, tá? Por e-mail, eu deixo o e-mail aqui para vocês, ou pelo pessoal do Ponto, ou por Facebook, Instagram, qualquer coisa do tipo. Fica à vontade para me procurar, eu estou à inteira disposição. Pessoal, então vocês conseguem mandar para mim no chat aí se vocês já fizeram outros concursos para agência reguladora, ou se esse é o primeiro concurso para a Anvisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeira agência, já é concurseiro há muito tempo. Tá, então dá para ver que está misturado, né? Tem muita gente que está fazendo o primeiro concurso e tem gente que já está estudando há bastante tempo. Então vamos lá. Acredito que vocês já tenham começado a estudar para esse concurso. E se vocês já abriram a Lei 9782 de 99, que é a lei que cria a Anvisa, né? Você já deve ter se deparado com um artigo que fala que a Anvisa é uma autarquia especial porque ela é dotada das características de independência administrativa, autonomia financeira e estabilidade dos dirigentes. Esse artigo, por sinal, é queridinho das bancas, tá? Ele é bastante cobrado. Mas vamos tentar entender essa decoreba toda, vamos tentar contextualizar isso. Então vamos lá. Primeiramente, a agência reguladora é uma autarquia. E como autarquia, é uma entidade da administração indireta. Agora, de onde que surgiram essas entidades da administração indireta? Lembrando que a administração indireta engloba não só as autarquias, como também as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Bom, lá na década de 60, mais especificamente em 67, com o Decreto-Lei 200, foi onde surgiram as entidades da administração indireta. Eu tinha um cenário em que existia uma administração central burocrática extremamente rígida e que não dava conta de atender às demandas econômicas e sociais que o Brasil vinha passando. Então, tinha-se a necessidade de criar entidades independentes, que no caso seriam as entidades da administração indireta, com o objetivo de serem mais eficientes, de desenvolver, de impulsionar a economia. Foi aí que surgiram as autarquias e mais para frente elas teve o surgimento das agências reguladoras, que são autarquias. É importante destacar aqui que um dos princípios do Decreto-Lei 200, que foi o que originou as entidades de administração indireta, era a descentralização. E foi através dessa descentralização que surgiram as entidades de administração indireta. E eu vou só fazer um parêntese aqui para vocês, que eu estou falando de uma descentralização administrativa.
porque é muito comum você se deparar com o tópico de descentralização política. A descentralização política, ela se aplica aos entes da nossa federação, que são União, Estados, Distrito Federal e municípios. A agência reguladora, enquanto autarquia, ela não tem essa independência política, então, em virtude disso, estou falando de uma descentralização administrativa. E só outra diferença aqui, não confunda descentralização com desconcentração. A desconcentração, ela acontece dentro de uma mesma entidade. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele cria uma secretaria para cuidar da saúde dos idosos. Eu não sei se isso existe não, estou exemplificando, tá, pessoal? Nesse caso, percebam que esse novo órgão que foi criado, essa secretaria, ela faz parte do Ministério da Saúde. Existe uma hierarquia entre o Ministério da Saúde e essa secretaria que foi criada. No caso da administração indireta, eu estou falando de uma descentralização. Então, são duas entidades diferentes, duas personalidades jurídicas diferentes, e não há relação de hierarquia entre essas entidades. Então, a Anvisa, por exemplo, ela não tem uma relação de hierarquia, de uma subordinação hierárquica ao Ministério da Saúde. Existe simplesmente uma vinculação, tá? Através de um contrato de gestão. Mais para frente eu falo mais um pouquinho disso com vocês. Bom, mais para frente, a gente tem década de 70, década de 80, uma baita recessão econômica. Então, eu tenho alto índice de desemprego, inflação lá no alto, e eu tenho um Estado fortemente intervencionista na economia, que não dava conta de reverter essa situação. Então, isso gerou, inclusive, uma crise de governabilidade, uma crise política do Estado intervencionista, que não estava conseguindo gerar investimentos sociais, não estava conseguindo diminuir o desemprego e recuperar a economia. Então, nesse contexto ainda, eu tenho uma grande influência neoliberal, que pregava justamente a diminuição dessa intervenção estatal na economia e a abertura para o mercado, de tal forma que isso pudesse ser mais eficiente, pudesse funcionar melhor. Só que, uma vez que eu abro a economia para o mercado, eu não posso simplesmente deixar o Estado não atuar. O Estado não pode deixar o mercado de lado. Então, o que se observa, no contexto de surgimento das agências reguladoras, é uma alteração do perfil do Estado, de um Estado fortemente intervencionista. A gente fala que ele tinha uma intervenção muito grande, direta na economia, e ele muda esse perfil e passa a se tornar um Estado regulador. Então, percebam que ele não sai da economia, ele não deixa de atuar. Só que ele abre essa economia para o mercado, e, em virtude disso, ele vai passar a regular esse mercado. Se eu estou abrindo a economia para o mercado, eu preciso atrair investimentos para esse setor, de tal forma que eu consiga impulsionar esse setor. Em virtude disso, é importante que eu não tenha uma interferência política muito grande no processo de regulação. Por quê? Porque se eu não tenho uma interferência política, se eu estou adotando critérios técnicos, eu vou garantir para esse setor regulado estabilidade, previsibilidade, transparência. E isso é importante para uma empresa que está se instalando nesse setor. Então, justamente por isso que se fazem necessárias as características, até então, que tornam as agências reguladoras uma autarquia especial, que são independência administrativa, autonomia financeira e estabilidade dos dirigentes. Agora vamos tratar um pouquinho de cada uma delas. Com relação à independência administrativa. Independência administrativa quer dizer que as agências reguladoras têm personalidade jurídica própria, que elas atuam em nome próprio. Então, elas podem fazer as suas contratações, elas podem se organizar. A Anvisa, por exemplo, ela está abrindo um concurso aí agora. Ela pode fazer isso diretamente. Ela não precisa do Ministério da Saúde para poder fazer isso por ela. Por quê? Porque ela é independente administrativamente. Só que essa independência administrativa, ela não é suficiente. Imagina, por exemplo, a mãe de um adolescente que chega para ele com 15 anos de idade e fala: meu filho, você é totalmente independente, você pode ir e vir para onde você quiser, a hora que você quiser, você pode fazer suas coisas, se é parar de estudar, faz o que vier na sua cabeça. Só que eu vou cortar sua mesada. Vocês concordam que esse filho, apesar de independente administrativamente, aqui no exemplo que eu estou dando, ele não vai ser independente em termos práticos? Por quê? Porque ele não vai conseguir se bancar. Então, se ele quiser ser independente de verdade, ele vai precisar arrumar um emprego. Por que ele precisa arrumar um emprego? Para poder ter dinheiro, para poder ter receitas. E é justamente aí que entra a autonomia financeira das agências reguladoras. Então, além de ser independentes administrativamente, elas têm que poder se bancar, elas têm que ter a oferir receitas. E como que elas vão fazer isso? Por exemplo, através das taxas de fiscalização. No caso da Anvisa, a gente tem a taxa de fiscalização de vigilância sanitária. Então, eu, enquanto empresa, eu vou registrar um novo produto no mercado, eu vou pagar uma taxa para a Anvisa, essa taxa é definida em lei, tá? E, em virtude disso, esse produto vai ou não ser registrado, ele vai ser, pelo menos, analisado pela Anvisa. Então, essa taxa de fiscalização de vigilância sanitária, além de outros instrumentos que garantam receita para a Anvisa, vão tornar ela independente financeiramente, além de administrativamente, que a gente já discutiu. Aí o terceiro ponto seria a estabilidade dos dirigentes. A estabilidade dos dirigentes,
ela é nada mais é do que uma manifestação dessa independência administrativa. Então, o que acontece? Esses dirigentes, eles são detentores de mandatos fixos e eles não podem ser exonerados por decisão unilateral do presidente da República. Ou seja, eu estou garantindo uma independência maior e eu estou livrando as agências reguladoras de independência política. Beleza? De interferência política, desculpa. Beleza, pessoal? Então, essas seriam as 3 características básicas da Anvisa que tornariam ela uma autarquia especial. Só que, além dessas, a gente tem outras características. Tem uma característica bem importante, e que tem alta, inclusive, não sei se vocês estão acompanhando o caso das siglas do câncer, que é o seguinte: as agências reguladoras, elas têm autonomia técnica. O que significa essa autonomia técnica? Significa que elas funcionam como última instância administrativa. Então, por exemplo, a Anvisa decidiu alguma coisa relacionada ao registro de medicamentos. Eu, enquanto empresa que estou nesse mercado, eu produzo medicamentos, eu estou insatisfeito, eu não vou poder recorrer ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque a Anvisa ela é independente, tecnicamente falando, ela possui o que a gente chama de discricionariedade técnica, mas isso é técnico, isso não é político, tá? Ela tem essa discricionariedade técnica e, em virtude disso, ela é a última instância administrativa. A gente fala que não cabe recurso hierárquico impróprio contra as decisões técnicas de uma agência reguladora, ou seja, eu não posso recorrer a uma outra instância, no caso, ao Ministério ou à Presidência da República. Obviamente que a gente não pode esquecer do judiciário, né? Vigora no Brasil o princípio da inafastabilidade do judiciário, então mesmo que as agências reguladoras funcionem como última instância administrativa, a gente sempre tem a possibilidade de acionamento do judiciário. E só um outro ponto aí dessa autonomia técnica, é importante destacar que em virtude dessa autonomia ser técnica, elas não podem inovar no ordenamento jurídico. Um ato normativo de uma agência reguladora, ele não é considerado um ato primário, ele tem que ser respaldado pela lei, geralmente a lei de criação dessa agência reguladora, que define as suas competências. Então, se uma prova, por exemplo, for informado que a agência reguladora poderia invadir as competências legislativas ou poderia inovar no ordenamento jurídico, está errado, porque elas só são independentes, elas só possuem essa autonomia em termos técnicos, isso não é uma independência política. Ok? E aí, essa questão da autonomia técnica, que eu falei que tem uma questão bastante interessante e recente, que é a questão da pílula do câncer. Eu não sei se vocês acompanharam, mas o caso é o seguinte: essas pílulas, elas não têm estudos clínicos finalizados que comprovam a eficiência, a eficácia e a segurança. Então, eu não sei, por exemplo, se isso vai gerar algum risco para a população. E, em virtude disso, essas pílulas elas não são aprovadas pela Anvisa. Só que, há um tempo atrás, o Congresso Nacional elaborou uma lei que liberou o uso dessas pílulas. Só que, mais recentemente, se eu não me engano, foi no dia 19, foi semana passada, o STF ele bloqueou essa legislação justamente por imaginar, um dos ministros, inclusive, falou isso com todas as palavras, que o Congresso Nacional estaria interferindo numa atividade que seria privativa da Anvisa, que seria regular tecnicamente aquele setor. Então, percebam tanto que é importante a atuação técnica da Anvisa. Ninguém é melhor que a Anvisa para saber se um produto oferece risco ou não para a população, porque é ela que vai avaliar aqueles estudos clínicos que comprovam a eficácia e a segurança desse produto. Beleza? Deixa eu ver um outro ponto que eu queria falar com vocês aqui, rapidinho, antes da gente ir para o concurso da Anvisa, né? Que é o seguinte: então eu tenho uma independência administrativa, uma autonomia política, a estabilidade dos dirigentes, autonomia técnica, obviamente eu tenho essas limitações, né, de inafastabilidade do judiciário, de a agência reguladora não poder inovar no ordenamento jurídico, porque eu não tenho um ato autônomo. Agora, por que é importante, por que são importantes todas essas características especiais das agências reguladoras? Porque eu preciso atrair investimento para o setor que está sendo regulado. Então, se eu sou independente, como eu disse anteriormente, eu não vou ter interferência política no processo de regulação, pelo menos em teoria, tá? E, em virtude disso, eu vou dar mais estabilidade e as empresas estarão mais dispostas a arcar com os investimentos iniciais para poder entrar nesse setor. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que a alta independência das agências reguladoras, ela faz com que diminua a captura dessas agências. E aí, provavelmente, vocês já ouviram falar em captura, certo? Imagino que sim. Captura é uma questão bem chave, bem central da disciplina de regulação. E aí, aquela teoria básica, meio decoreba, é que captura é quando a agência reguladora passa a atuar em favor do setor regulado. Mas será que é só isso mesmo? Isso não está errado, não. Isso está certíssimo. Só que essa captura, ela não acontece só pelo setor regulado. Eu tenho um tipo de captura que é muito importante também, que é a captura política. Essa captura política, ela pode ocorrer, por exemplo, quando a agência reguladora não é independente o suficiente, ou quando ela tem insuficiência de recursos, ou por corrupção, ou outras características do tipo.
Mas é importante frisar que essa captura, ela não ocorre só pelo setor regulado, ela ocorre também pela própria administração pública. A gente tem uma captura política. E é importante mencionar aqui que essa captura política pode fazer com que ocorra uma atuação em favor do setor regulado. Então, imagine só, eu sou uma grande empresa, milionária, eu financio a campanha de um político muito importante. Aí esse político é eleito, ele captura essa agência reguladora, ou seja, ele vai influenciar politicamente essa agência reguladora e faz com que a agência reguladora atue em meu favor. Por quê? Porque eu financiei a campanha dele. Obviamente que eu estou tratando aqui de questões que envolveriam corrupção, coisas do tipo, tá? Mas então percebam que, apesar da agência reguladora estar atuando em favor do setor regulado, ela não foi capturada diretamente pelo setor regulado. Ela foi capturada politicamente e, em virtude disso, ela atuou em benefício do setor regulado. Ok? E aí, por tudo isso, se faz indispensável essa independência das agências reguladoras, e aí, por isso, a gente considera elas como uma autarquia especial. Beleza? E aí, como eu disse anteriormente, a gente tem que considerar outras questões além da teoria, né? Porque na teoria tudo funciona muito bonitinho. Mas a gente pode ter um caso de corrupção, por exemplo. Em virtude disso, é importante frisar aqui que, apesar das agências reguladoras serem independentes, elas não estão livres de controle. Então, as agências reguladoras elas são sujeitas ao controle judiciário, ao controle pelo Legislativo, pelo Tribunal de Contas, pelo controle do próprio Ministério Supervisor, que a gente chama de controle finalístico, né, porque está atrelado ao contrato de gestão. E mais importante ainda, a gente tem o controle social. Então, qualquer cidadão, por exemplo, pode fazer uma denúncia aos tribunais de contas. A gente, enquanto cidadão, a gente pode acionar a ouvidoria da Anvisa. A gente pode participar de consultas, de audiências públicas e participar do próprio processo regulatório. Beleza? E aí, antes da gente ir para a Anvisa, eu queria tratar de um último caso com vocês aqui, que foi bastante atual também, não sei se vocês acompanharam, que foi a limitação de internet domiciliar. O que acontece? Internet domiciliar é livre. A partir do momento você tem uma velocidade limitada, mas a partir do momento que você contrata esse plano de 15 megas, de 30 megas, você usa a quantidade que você quiser da internet. E com essa discussão, a gente teria um outro ponto, que seria basicamente, a partir do momento que você atinge um limite de consumo, a sua internet é bloqueada. E aí ou você fica sem internet, ou a sua conexão, a velocidade cai, ou você tem que adquirir um novo pacote de dados. Aí eu queria a participação de vocês no chat agora no seguinte. Vocês acham que uma agência reguladora, ela poderia permitir essa limitação de internet domiciliar? O que vocês acham? Só respondem para mim, sim ou não, não precisa justificar não. Só para eu poder acompanhar rapidinho aqui e não atrasar muito o webinário. Então, as agências reguladoras, uma agência reguladora poderia permitir a limitação de internet domiciliar, considerando benefícios dos consumidores? O que vocês acham? Só sim ou não, pessoal, por favor. Primeira vez, meu Deus, é muita gente. Não, sim. Tá dividido, né? O que acontece? A gente teria a imaginação no sentido de que a agência reguladora tem que sempre proteger o consumidor. Mas isso não é verdade. A agência reguladora, ela tem que balancear os interesses dos consumidores e das empresas que estão no setor. Então, vamos lá. Se eu limito a internet domiciliar, o que acontece em termos práticos para o cliente? Vai aumentar o preço. Porque a partir do momento que está limitado, os dados são limitados, eu vou ter que contratar um pacote adicional, né? E isso vai gerar mais gasto para o consumidor. Agora, vamos pensar por outro lado. Se as empresas do setor estão insatisfeitas, o que elas vão fazer? Elas vão sair desse setor. Elas saindo do mercado, eu vou diminuir a concorrência, porque eu vou diminuir o número de participantes desse mercado. O que a teoria econômica da regulação me diz? Eu vou diminuir a concorrência, isso tende a elevar os preços. Ou seja, eu cheguei na mesma situação inicial, de elevação de preços lá para o consumidor. Então, vocês precisam ter em mente sempre que a agência reguladora, ela tem que balancear os interesses dos consumidores e das empresas. E não necessariamente, em 100% dos casos, primar sempre pelos interesses irrestritos dos consumidores, tá? A nossa própria Constituição, a Constituição Federal de 88, quando ela fala lá da intervenção indireta do Estado no domínio econômico, que se dá como agente normativo e regulador da economia, isso ocorre através do planejamento, da fiscalização e do incentivo
Então está explícito lá o incentivo, o fomento, ou seja, eu preciso estimular o setor. E esse estímulo vai fazer com que eu atraia investimentos e o setor se desenvolva. Beleza, pessoal? Tudo certo até aqui? Tem alguma dúvida específica com relação às agências reguladoras? Eu vou passar agora para a parte da Anvisa mesmo. Estou vendo aqui, autarquia especial é contrato de gestão, se ela tem meta. O fato de ser autarquia especial é porque eu estou justamente ampliando essa autonomia, essa independência dessas autarquias especiais, no caso das agências reguladoras. Tá? Eu estou diminuindo o processo de interferência política. A vinculação das agências reguladoras com o Ministério Supervisor, isso acontece por meio de um contrato de gestão. Tá? E o próprio conceito de contrato de gestão lá na Constituição Federal é no sentido de aumentar a autonomia. Então, percebam que é uma autarquia especial com uma autonomia ainda maior, só que ela precisa, essas agências reguladoras, elas serão avaliadas através de um contrato de gestão que estipula metas em termos de indicadores, metas, para ela poder atingir esses níveis mínimos de produtividade, de qualidade no processo de regulação. Tá? Só que essa vinculação por contrato de gestão, ela não é hierárquica. O Ministério Supervisor não entra no mérito de decisão técnica de agência reguladora. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo ver só mais alguma outra pergunta aqui. E aí depois a gente já passa para a Anvisa. Limitação da internet. Se esses casos recentes podem cair na prova. Sim. Uma coisa que vem acontecendo nos concursos, eu ia tratar disso mais à frente, mas eu já vou falar agora, é que as provas elas estão deixando de ser tão decoreba, copia e cola de lei, e estão exigindo mais inteligência, mais raciocínio do candidato. Então, principalmente, por exemplo, se a banca for SESC, o próprio edital deixa claro que, além dos conteúdos temáticos lá, vão ser cobradas habilidades de raciocínio do candidato, de saber associar uma disciplina com a outra, tá? Vocês vão ver, inclusive, que todas essas disciplinas que caem em concurso de agências reguladoras, elas conversam entre si. Então, inclusive eu dei essa dica para um aluno meu pelo fórum de dúvidas de um dos nossos cursos. É interessante o seguinte, você entender o geral de cada uma dessas matérias base para um concurso de agências reguladoras, então direito administrativo, regulação, administração pública, no caso da Anvisa, vigilância sanitária, entende o geral de cada um deles, porque eles conversam entre si, e a partir do momento que você entender o contexto geral, vai ficar muito mais fácil para vocês poderem decorar, e para essa segunda parte, né? Não gosto muito da palavra decorar, não, eu tento sempre não forçar meus alunos a decorarem, mas infelizmente tem alguma coisa que não tem jeito, né? Mas, voltando para a pergunta aí, sim, tem possibilidade sim, e eu, inclusive, eu aposto, estou aí botando minhas fichas, que nessas provas mais atuais vão ser cobrados esses casos mais atuais, tá? Obviamente que você não precisa saber 100% do caso, o que está acontecendo, mas provavelmente a banca poderia apresentar um caso, inclusive em questões dissertativas, e pedir para você opinar, para você discorrer sobre esse caso, considerando conhecimentos de regulação, por exemplo. Ok? Vamos para a parte da Anvisa? Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, a autorização para esse concurso da Anvisa aconteceu dia 18 de abril, pelos meus dados aqui, e em virtude disso, a Anvisa tem até 6 meses para poder liberar o edital. Os 6 meses daria 18 de outubro. Eu, particularmente, acho que não demora isso tudo. Por quê? Porque a agência está com uma grande necessidade de mão de obra. A autorização para esse concurso da MIPOG, ela já foi solicitada, inclusive, antes do concurso anterior vencer, tá? Então, eu imagino que entre julho e agosto, no máximo, o edital já está saindo. Beleza? São 78 vagas imediatas para Brasília. E aí, muitos alunos vieram me perguntar, professor, mas essas vagas são só para Brasília? A princípio, sim. A partir do momento que o edital, que a autorização preveja 78 vagas para Brasília, essas vagas vão ser inicialmente para Brasília. Só que vocês nunca podem esquecer que a Anvisa ela tem atuação em todo o território nacional. A Anvisa atua em portos, aeroportos, fronteiras. Então, a possibilidade existe sim de, uma vez que você foi aprovado, você é um técnico administrativo da Anvisa, você seja removido para qualquer outra cidade ou estado que tenha atuação da Anvisa, tá? Inclusive, gente, o cargo de técnico administrativo é um cargo-chave. Por quê? Porque ele atua na área meio da agência reguladora, no caso da Anvisa. Então, você vai atuar com planejamento, com orçamento, com gestão de pessoas, gestão de materiais. Então, qualquer lugar que exista Anvisa, em termos práticos, em qualquer lugar que a Anvisa atue, vai ter necessidade de técnico administrativo. Tá? Só que concurso de remoção é uma coisa posterior. Então, primeiro você entra, vai lá ganhar R$6.000 e vem morar aqui em Brasília, e depois você faz um concurso de remoção para outras localidades. Então, sim, tem a possibilidade, mas não inicialmente. A princípio, as 78 vagas são para Brasília. O que eu ouvi falar é que, apesar de 78 vagas iniciais, a Anvisa precisa de mais do que isso.
Hoje, a necessidade da Anvisa em termos de técnico administrativo estaria em torno de 150 a 200. Então, além dessas vagas para nomeação imediata, assim que for homologado o concurso, né, a gente nunca pode descartar a possibilidade de serem nomeados excedentes. Tá? Então, isso é uma notícia legal aí para vocês. Mas não se prendam muito ao número de vagas, não, pessoal. É muito clichê falar, né, que candidato só precisa de uma vaga, que é a sua. E eu já fui concurseiro também. Eu sei que a pior coisa é se ouvir isso. Mas isso funciona na verdade. Eu mesmo já passei em 2 concursos que só tinha uma vaga. Então, quando eu vi o edital, eu falei, opa, impossível de passar, porque é uma vaga, então é concurso comprado, que não sei o quê. Um deles, inclusive, era de uma banca que eu não confiava tanto, mas não veio ao caso. E no final das contas, estava lá eu ocupando essa vaga. Então, pensem em vocês mesmo. Sejam conscientes na hora de fazer a prova, estudem direitinho, se preparem muito bem, se preparem emocionalmente, inclusive, porque eu acho que isso pesa, inclusive, mais do que a parte técnica, porque não adianta nada você saber tudo de cabo a rabo, estudar de madrugada, virar noites, chegar lá na hora da prova, você tá exausto e não conseguir raciocinar e não conseguir fazer as questões, tá? E outra coisa, estudem para o concurso. O objetivo de vocês não é se tornar um especialista em regulação, um especialista em vigilância sanitária. Vocês precisam aprender aquilo que vai ser cobrado na sua prova. Então, se você vê que você já está num assunto, dominando, está fazendo exercício resolvido, e já está acertando 90%, 95% dessas questões, bola para frente, vai pegar outra matéria, tá? O objetivo de vocês é passar no concurso. Acredito que ninguém tenha a intenção de se tornar um concurseiro por profissão, né? O que você faz da vida? Eu sou concurseiro. Concurseiro é uma fase. Você vai ficar um determinado período estudando para concurso, objetivando uma coisa superior, uma coisa maior, que é ser aprovado e se tornar um servidor público, tá? Então, vamos lá, o salário. O salário desse concurso é bem legal, né? É cerca de R$6.000, mais benefícios. Geralmente, um cargo de nível médio, né, de administração direta, se for pegar em ministério, por exemplo, não é nem a metade disso. E os altos salários pagos por agências reguladoras têm, inclusive, fundamento na teoria econômica da regulação. Por quê? Porque quando você paga altos salários para os funcionários de uma agência reguladora, você está diminuindo, pelo menos em teoria, o risco de captura. A gente tratou rapidinho disso mais atrás, que a captura política ocorre, por exemplo, por insuficiência de meios, insuficiência de recursos. Então, se você está ganhando mais, você teoricamente, estou falando aqui por teoria, tá, pessoal? Você teoricamente está menos suscetível a risco de captura política. Beleza? Agora, o último concurso. O último concurso foi em 2013, foi pela banca Cetro. Vocês fizeram esse último concurso? Respondem para mim, por favor, no chat, rapidinho, sim ou não. Vocês fizeram esse último concurso da Anvisa? Não, sim. Tá, a maioria não fez, né? Bom, qual foi a minha percepção sobre a prova? A banca parecia meio perdida. E vou explicar por que eu estou falando isso. A maioria das questões, pelo menos nas disciplinas de regulação e vigilância sanitária, foram meio Ctrl-C, Ctrl-V da lei, ou de algum artigo facilmente encontrado lá no Google. Pelo menos eram bons artigos. Então, no meio de um monte de questão decoreba, tinha umas 2 ou 3 bem atuais e que salvavam, bem interessantes. Quais foram as disciplinas cobradas na última prova para técnico administrativo? No último concurso foram 28 vagas para técnico administrativo, tá, pessoal? Esse concurso já está saindo com 78, ou seja, vocês podem ver a necessidade da Anvisa em termos de técnico administrativo. Como eu disse, é um cargo-chave. Então, vamos lá. Na última prova foram cobradas as disciplinas português, lógica, direito administrativo, direito constitucional, vigilância sanitária e saúde pública, regulação, isso são matérias básicas, e em termos de específicas foram cobradas as disciplinas administração pública, noção de arquivologia, licitações, legislação envolvendo agências reguladoras, carreiras das agências reguladoras, isso em questões de marca X. E além disso, teve uma redação que foi sobre a disciplina de regulação e de vigilância sanitária. Inclusive, eu aposto em uma redação sobre as mesmas disciplinas nesse concurso, tá? Essas disciplinas são bastante chave mesmo. O que eu poderia dar de dica para vocês em termos de matérias a mais a se estudar, sem ser essas que caíram no último concurso? Porque todas essas que caíram aqui são matérias gerais para um cargo de técnico administrativo, então tem grande chance de serem cobradas novamente. Mas, além delas, eu acho que vale a pena, se vocês tiverem um tempinho, vocês estudarem orçamento público. Professor, mas a Anvisa mexe com orçamento público? Não é pela Anvisa, é pelo cargo. O cargo de técnico administrativo, como eu disse anteriormente, ele atua em áreas meio, e, em virtude disso, os últimos concursos eles têm exigido noções de orçamento público para esse cargo, para técnico administrativo.
No concurso da ANS, por exemplo, foi cobrado orçamento público, tá? E aí, o que eu venho percebendo de muitos alunos, inclusive, muita gente vem com essa dúvida para cima de mim, é o seguinte: professor, vale a pena eu focar os meus estudos para concursos de agências reguladoras? Vale sim. E aí, como que você vai focar o seu concurso, os seus estudos para os concursos de agências reguladoras? É o seguinte: essas matérias que eu falei aqui, essas matérias básicas, então, regulação, direito administrativo constitucional, português, inglês, dependendo se for com cargo de nível superior, geralmente nível médio não é cobrado, não. Essas matérias, elas vão ser cobradas em todo e qualquer concurso, salvo uma banca muito doida aí que vai viajar na hora de escolher as disciplinas. E, além disso, a cada autorização que for saindo, por exemplo, essa da Anvisa agora, vocês vão focar na área de atuação da agência reguladora. Então, no caso da Anvisa, vocês vão estudar vigilância sanitária. Ah, mas professor, o concurso da ANS, por exemplo, ele não cobrou saúde suplementar. Olha, não cobrou saúde suplementar, mas geralmente o que as bancas vêm fazendo é colocar uma matéria chamada legislação básica, ou legislação específica. No caso da ANS, se eu não me engano, foi legislação básica. Que nada mais é do que a legislação que envolve, no caso da ANS, por exemplo, o mercado de saúde suplementar. Como é que você vai entender a legislação de saúde suplementar se você não conhece de saúde suplementar? No caso da Anvisa, como é que você vai entender a legislação de vigilância sanitária, Lei 9782, decreto de criação da Anvisa, regimento interno, se você não entende de vigilância sanitária? Então, conselho que eu daria: pegar essas disciplinas básicas, regulação, direito administrativo, direito constitucional, português, lógica, inglês, talvez, focar em orçamento público, se vocês tiverem um tempinho. Estudarem isso constantemente e sempre naquele raciocínio que eu falei para vocês. Essas matérias conversam. Então, tenta entender o geral de cada um deles, de cada uma delas, e depois disso vocês podem partir para a segunda etapa, que seria decoreba, entre aspas. Ok? E por que a agência reguladora seria uma boa oportunidade? Vamos lá. Primeiro, a gente está passando uma situação bem difícil, em termos de concurso. Foi uma situação delicada, com ajuste fiscal, que foi anunciado desde o finalzinho do ano passado e tal. Mas eu não sei se vocês perceberam, desde o finalzinho do ano passado, esse contando com o da Anvisa, já vai ser o 4º concurso para agências reguladoras. A gente teve o concurso da ANP, que, se eu não me engano, foi em dezembro que foi realizado. Depois a gente teve a ANS, a ANAC, e agora a gente está tendo a Anvisa. Por que mesmo em crise, em qualquer coisa que aconteça, vai ter concurso para agência reguladora? Porque a agência reguladora atua em setores-chave da economia. Não dá para ficar sem atuação de agência reguladora. O mercado para. E outra coisa, vocês lembram que eu falei lá atrás, eu foquei bastante, que a atuação da agência reguladora é técnica. Aonde que você vai encontrar pessoas tecnicamente capazes de atuar, de fazer um bom serviço? Como que você vai selecionar essas pessoas? Através de concurso. Elas vão estudar para poder passar e entrar na administração pública e poder trabalhar numa agência reguladora. Então, e outra coisa, uma tendência que eu venho observando, não só para concursos de agências reguladoras, mas em todos os concursos recentes, é que a validade desses concursos ela tem sido reduzida. Então, a validade não está sendo de 2 mais 2, um total de 4 anos, né, que seria o limite máximo previsto legalmente. Mas os concursos atuais, eles estão focando bastante em validade 1 mais 1, tem alguns que fazem até 6 mais 6, eu já vi até 3 meses mais 3 meses, ou seja, um total de 6 meses. No caso das agências reguladoras, geralmente é 1 ano mais 1 ano. As agências reguladoras, especificamente, o que vem acontecendo assim que expira a validade de um concurso, a agência já está solicitando autorização para um novo concurso. No caso da Anvisa, por exemplo, o concurso de técnico administrativo venceu em dezembro de 2015, e antes disso, a solicitação de autorização já estava protocolada lá no INPOG. Tá? Então, no final das contas, o que acontece? Eu vou ter um concurso por agência reguladora a cada 3 anos, mais ou menos. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem 10 agências reguladoras federais. E um parênteses aqui que eu vou fazer. Apesar de, geralmente, a gente direcionar os estudos para as agências reguladoras federais, nada impede que sejam criadas as agências reguladoras estaduais ou municipais. Tá? Inclusive, já existem inúmeras delas. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente pode citar a DASA, que é a Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento, se não me engano. Então, é uma agência reguladora de âmbito distrital. Mas, focando aqui só nas federais, eu tenho 10 agências reguladoras federais. E pela conta que a gente fez aí, seria um concurso por agência reguladora a cada 3 anos. Então, eu tenho 10 concursos a cada 3 anos. Isso daí, 3,33, 3 concursos por ano para agências reguladoras. Não é nada mal, né? Considerando que é uma carreira bem legal, que paga um salário bem atrativo, e que eu vou ter 3 oportunidades para poder estudar aí por ano, se eu já sou concurseiro, já estou estudando há bastante tempo,
Então, vale sim a pena direcionar os estudos para as agências reguladoras. Eu acho que é uma boa oportunidade. Beleza, pessoal? Tem alguém que já está fazendo isso, que já vem há algum tempo estudando para as agências reguladoras só? Só responde sim ou não aí no chat. Quem já vem estudando só para agências reguladoras? Tô achando que o chat deu uma travadinha aqui. Não. Sim, sim. Tá misturado, mas a maioria aí não está estudando só para agências reguladoras, né? Acredito, principalmente quem já está estudando há mais tempo, tá, pessoal? Inclusive, eu costumo falar para meus alunos o seguinte: preparação para concurso é médio a longo prazo. Porque hoje em dia os concursos estão ficando cada vez mais difíceis e mais concorridos. Todo mundo quer ser servidor público, gente. Até porque a gente está passando uma situação bem difícil para o país. Então, o fato de você poder ter estabilidade após o estágio probatório, né, após os 3 anos, isso é uma coisa, assim, impagável. E aí, o que acontece é que a concorrência está muito grande. Hoje em dia, para você passar em um concurso, especialmente os concursos mais fáceis, você tem que fechar a prova, você tem que tirar 90%, 95% da prova para poder passar. Então, é uma preparação de médio e longo prazo. Agora, se você está estudando há 6, 7, 8 anos para concurso e não consegue nada, tem alguma coisa errada aí. Muitas vezes não é com você que tem a coisa errada, mas é com o método de estudo que você está estudando, que você está adotando. Beleza? Então, dependendo do caso, esse foco aí em alguma área, tem gente, por exemplo, que foca em controle, então vai fazer concurso para TCU, para TCDF, tem gente que foca em ministério, e por aí vai. Então, o foco em agências reguladoras seria uma coisa legal, aí, uma dica legal para quem está um pouco perdido, desorientado. Beleza, pessoal? Vamos para a terceira e última etapa aqui do nosso webinário, que seriam alguns aspectos técnicos aqui de regulação. De maneira geral, as agências reguladoras, elas atuam em algum setor específico da economia. Então, a ANS, por exemplo, ela vai atuar no setor de saúde suplementar, a ANAC no setor de aviação civil, e por aí vai. A Anvisa foge a essa regra. Por quê? Porque, diferentemente de outras agências reguladoras, a Anvisa ela não atua em um setor específico da economia. Ela atua em todo e qualquer setor que possa influenciar a saúde da população. Então, a Anvisa vai atuar no mercado de medicamentos, de alimentos, de agrotóxicos, de produtos veterinários, dependendo do caso, de cigarros, portos, aeroportos, fronteiras, serviços de saúde, e por aí vai, é muita coisa. E desde fabricação, importação, distribuição, propaganda. Então, o âmbito de atuação da Anvisa, ele é gigantesco. E a gente nunca pode esquecer que a Anvisa é integrante do Sistema Único de Saúde, do SUS. Por quê? Ela é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é um componente indissociável do SUS. Então, sempre tenham em mente a finalidade institucional da Anvisa, a relação dela com a saúde pública. Inclusive, a finalidade institucional da agência, lá pela Lei 9782, é basicamente proteger a saúde da população, através das ações que ela vai exercer, né? As ações relacionadas tanto à regulação sanitária quanto à regulação econômica. E tá aí uma outra característica importante da Anvisa. Eu não atuo só na regulação econômica, eu não atuo só na regulação sanitária, eu atuo nos dois, tá? No âmbito da regulação econômica, por exemplo, a Anvisa atua como secretaria executiva da CMED. A CMED é a Câmara de Regulação de Medicamentos. Então, a Anvisa vai atuar no monitoramento dos preços que são praticados pelos medicamentos. Esse monitoramento acontece tanto no momento inicial, na definição de preços, quanto nos reajustes anuais. Então, eu sou uma empresa, eu vou registrar um novo produto. Quando eu for protocolar esse registro na Anvisa, eu vou ter que fornecer uma série de informações econômicas e que vão ser consideradas na análise desse registro. Eu vou protocolar, por exemplo, informações referentes aos preços que são praticados desse produto em outros países e aos preços que eu pretendo praticar aqui no Brasil. Então, esses termos econômicos, eles também são considerados na análise de um registro pela Anvisa. E, além disso, a gente tem os reajustes anuais. Então, a cada ano, uma vez que eu defini o meu preço inicial, eu posso reajustar esse preço, considerando o mecanismo que é adotado pela Anvisa, que é o price cap, o preço teto. Então, eu posso fazer esse reajuste, desde que esse reajuste ele não ultrapasse esse teto, esse limite, tá? Não é o objetivo aqui discutir como é que funciona isso daqui, a regulação por price cap, mas já tenho em mente que eu estou falando aqui de uma regulação por incentivos. Então, eu estou estimulando a produtividade. Esse método é benéfico em relação ao custo de serviço, por exemplo. Tarifa, taxa interna de retorno, são sinônimos. Por quê? Porque esse outro método, ele garante uma rentabilidade para a empresa, independente do tanto que ela produzir. Basicamente eu incorri em X de custo para poder operar.
Então, eu vou garantir a rentabilidade que você consiga pagar esses custos que você incorreu e ainda vai ter uma margem de retorno aqui. Independente se você produzir ou não produzir, você vai ter esse retorno definido. Então, esse método price cap, ele tem essa vantagem de estimular a produtividade. Ok? Mas eu não vou entrar muito no mérito aqui agora, não. Em termos de regulação sanitária, né? A Anvisa ela é responsável por registro de produtos, por inspeções, concessão de certificados de boas práticas de fabricação, autorização de funcionamento. Tudo isso é relacionado à regulação sanitária. E é importante aí no contexto de regulação sanitária, vocês terem em mente que a Anvisa tem um poder de polícia sanitária. O que seria o poder de polícia? Seria basicamente a limitação de alguns direitos individuais em prol de um bem coletivo maior, de um direito coletivo maior, né, do bem-estar da sociedade. Então, por exemplo, quando a Anvisa interdita um local de fabricação, porque está descumprindo as boas práticas de fabricação, por exemplo, eu tenho aqui a atuação de uma polícia sanitária. Então, isso ilustra bem o poder de polícia que a Anvisa tem. Ou então, quando a Anvisa manda uma empresa recolher algum produto do mercado, recall. Por quê? Porque o produto está com alguma coisa que possa comprometer a segurança de quem for ingerir, um medicamento, por exemplo. Tá? Então, o fato da Anvisa solicitar à empresa que essa recolha os medicamentos do mercado, isso também é manifestação do poder de polícia sanitária. Tá? Inclusive, eu aposto bastante nesse ponto em hora de prova. Tá? Como eu disse anteriormente, eu acho que a tendência das bancas, considerando a maior complexidade dos concursos e dos candidatos, inclusive, que estão sendo melhores preparados, é você sempre relacionar com algum tema atual. Então, eu aposto bastante, por exemplo, numa questão dissertativa. Vinha uma notícia lá de um recall que a Anvisa solicitou que fosse realizado, e aí solicitar, faça uma dissertação falando sobre o poder de polícia sanitária, se a Anvisa tinha capacidade ou não de solicitar esse recolhimento do mercado, de interditar o local de fabricação, e aí já emenda em outros assuntos. Então, já discorra sobre as ações que são executadas pela Anvisa no âmbito da regulação sanitária. Tá? Competências da Anvisa, inclusive, foi tema de questão dissertativa do último concurso, de 2013. Mas vamos lá, a Anvisa, hoje, ela é considerada a maior agência reguladora brasileira. Considerando todos os setores que ela atua, esses setores são responsáveis por cerca de 25% do PIB nacional. Então, tenham em mente sempre a imensidão que é a atuação da Anvisa. Inclusive, ela tem reconhecimento mundial e ela é considerada referência na América Latina em termos de regulação sanitária. Tá? Agora, focar um pouquinho na regulação, propriamente dita. Quando a gente vai estudar agências reguladoras, a gente tem 3 períodos históricos bem marcantes, bem característicos, bem importantes de estudo, que são o liberalismo, aquele período em que o Estado não está nem aí para a economia, está tudo à mercê do mercado. Os pensadores da época falam que tem uma mão invisível que regula esse mercado e que não seria necessária interferência estatal. Aí, fracassou. A gente tem um segundo momento, que seria de forte intervencionismo estatal, que também fracassou. Como a gente viu, não foi uma estratégia legal, e ela foi por água abaixo considerando os ideais neoliberais, que seria esse terceiro período, que é o período da regulação. Então, o Estado altera o seu perfil. Ele continua na economia, mas em vez de ser fortemente interventor, em vez de ser provedor, ele passa a atuar como regulador. E por que o Estado tem que estar presente na economia? Seja como regulador, mas tem que estar presente na economia. Porque já é conceitual, já é bem definido, bem entendido que o mercado sozinho não é capaz de suprir as falhas. E é o que a gente chama de falhas de mercado, que costuma ser bastante cobrado em concurso público também na área de regulação. O que seriam essas falhas? Exemplos dessas falhas. Então, a gente pode citar como falhas de mercado a existência de bem público, as externalidades, assimetrias de informação, abuso de poder de mercado, desemprego, inflação, mercados incompletos, quando o risco é muito alto, por exemplo, e as empresas não estão dispostas a entrar nesse mercado, a gente chama de mercado incompleto. Não vou discorrer sobre cada um deles aqui não, tá? Vou destacar alguns itens aqui que estão mais relacionados com a área de vigilância sanitária, algumas dessas falhas. A primeira delas, bem público. O que significa bem público? Bem público é aquele que é considerado não rival e não exclusivo. Por não rivalidade, vocês entendam que eu usar determinado serviço, determinado bem, isso não vai impedir outra pessoa de utilizá-lo. Isso é o conceito de não rivalidade. E a não exclusividade é que nenhuma pessoa, nenhum indivíduo está excluído da utilização desse bem. Por exemplo, uma praça é pública, então qualquer pessoa pode transitar por essa praça pública. Qual é o problema dos bens públicos? Por que eles são considerados uma falha de mercado?
Principalmente pelo atributo da não exclusividade. Aqui que está a falha de mercado, tá? A partir do momento que qualquer pessoa pode usar, a gente tem a figura dos famosos carona. Ou seja, são pessoas que poderiam utilizar aquele bem sem pagar por ele. Então, se você não consegue mensurar quais são as pessoas que estão utilizando determinado bem, como que você vai definir o mecanismo de cobrança da população pelo uso desses bens? Em virtude disso, é muito comum que o mercado não esteja disposto a ofertar esses bens, porque vai ter algum prejuízo financeiro, porque eu não sei quem que vai me pagar, então como que eu vou cobrar isso direito? Eu vou ter prejuízo. E aí cabe ao Estado atuar. E como que o Estado atua? Seja incentivando a provisão desses bens, então, por exemplo, o mecanismo de concessão de crédito, de financiamento, ou seja, pela provisão direta desses bens. E a vigilância sanitária, ela se enquadra na característica de bem público. Por exemplo, quando a Anvisa monitora as boas práticas de fabricação das indústrias farmacêuticas, quem que está sendo beneficiado desse monitoramento, dessa regulação sanitária? Não tem uma pessoa específica. Toda qualquer pessoa que for tomar medicamento no país, e precisa de medicamento, e isso é uma realidade, todo mundo precisa de medicamento, uma hora ou outra, vai usufruir dos benefícios desse bem público. Em virtude disso, a vigilância sanitária ela é ofertada pelo próprio Estado, tá? E é, inclusive, uma atividade exclusiva do Estado. Ela não pode ser realizada por uma empresa privada. Beleza? O segundo ponto que eu queria conversar com vocês é com relação ao abuso de poder de mercado. Para começar, o fato de uma empresa dominar um mercado relevante, ou seja, uma empresa responsável por 80% da produção de determinado medicamento, isso por si só não caracteriza uma falha de mercado, um abuso de poder de mercado. É necessário que a gente observe algumas condutas anticompetitivas. Por exemplo, já que eu controlo 80% do mercado, eu vou aumentar os preços abusivamente. Beleza? Isso sim seria o conceito de abuso de poder de mercado. Caso contrário, não. Alguns setores da economia, a gente chama de monopólios naturais, eles atuam em determinados setores que incorrem um custo inicial tão grande que as empresas não estão dispostas a incorrer nesses custos, porque uma vez que você entra no mercado, você tem risco. E aí, é mais eficiente para esse mercado que ele seja operado só por uma empresa. Por quê? Porque eu vou ter o que a gente chama de economia de escala. Eu vou produzir sozinho, então eu vou me especializar, minha produção vai estar lá, eu vou ter incrementos tecnológicos a todo vapor, e em virtude disso eu consigo diminuir meu preço. As naturais, inclusive, ela ocorre de maneira diferente. Em vez de eu regular pelo preço marginal, eu regulo pelo preço médio, porque senão seria impossível para a empresa manter-se nesse mercado. Mas também não é o caso aqui agora. Mas o que eu quero dizer de abuso de poder de mercado? Isso ocorre mais facilmente em algumas situações de vulnerabilidade da população. E isso é o caso do setor regulado pela Anvisa. Por exemplo, medicamentos. Se você tem um problema cardíaco e você não conseguiu aquele medicamento pelo SUS, você vai comprar o medicamento independente do preço, seja ele barato, seja ele caro. Você muitas vezes vai abrir mão de outras coisas para adquirir aquele medicamento. Por quê? Porque ele é considerado um bem essencial para a sua saúde. Então, uma das características do setor regulado, e que na verdade, pela Anvisa, e que na verdade eu considero a característica mais importante, é isso. É a essencialidade dos bens, o que gera uma demanda altamente inelástica ao preço. Agora vamos lá, vamos esclarecer isso aqui. O que seria demanda? Demanda, basicamente, é o tanto que os consumidores estão dispostos a adquirir determinado produto. Isso é o conceito geral de demanda. E aí, em termos gerais, a regra tem exceções, mas em termos gerais, funciona da seguinte forma. Aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. Tá? Porque está caro, então eu vou tentar substituir esse produto por outro produto. Uma outra regra. Quando eu tenho produtos substitutos, eu vou aumentar a minha sensibilidade ao preço. Agora, o que seria essa sensibilidade? Entra aí o conceito de elasticidade. A elasticidade é a sensibilidade do consumo, no caso da elasticidade de preço, a sensibilidade do consumo em relação ao preço. Então, vamos para dois exemplos. O primeiro, eu tenho um preço X que é praticado. E eu tenho uma demanda que é extremamente elástica, ou seja, sensível ao preço. Então, se eu aumento o preço, como essa demanda é muito sensível a ele, o consumo vai cair muito. Eu tenho uma demanda inelástica, ou seja, insensível ao preço. Uma elasticidade, uma demanda com elasticidade de preço baixa, ou seja, uma inelasticidade, na verdade. Então, se eu aumento o preço,
Como essa sensibilidade é baixa, como não existe sensibilidade, o consumo vai cair, mas vai cair pouco. É o caso dos medicamentos. As pessoas elas vão continuar demandando medicamento. Por quê? Porque eu tenho aqui um bem essencial. E em virtude disso, é possível que ocorram práticas abusivas pelas empresas. Opa, peraí, eu posso aumentar o meu preço, independente de quanto for, de quantos por cento eu estou aumentando, que a população vai continuar comprando remédio, porque ela precisa para tratar as doenças. Então, é aí que entra a atuação da Anvisa, no controle de preço de medicamentos, no controle da publicidade de medicamentos e por aí vai. Então, é aí que entra a importância das agências, da agência reguladora, no caso da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E outro ponto importante aí, não sei se é de conhecimento de vocês, entra mais a título de curiosidade, é que o mercado farmacêutico é marcado por patentes. Então, funciona assim, eu vou desenvolver um produto, eu coloquei esse produto no mercado pela primeira vez, e em virtude disso eu estou protegido pela lei de patentes, ou seja, por X anos, ninguém pode produzir aquilo, ninguém pode comercializar aquilo, porque eu tenho o direito de produzir aquilo. Isso confere maior poder de mercado. E aí você junta essa questão das patentes com o fato de que muitas vezes a produção farmacêutica está concentrada na mão de pequenas indústrias, principalmente quando a gente leva em consideração as especialidades, tá? Então, medicamentos para o coração, medicamentos para o sistema nervoso. Geralmente isso é concentrado. E quando você soma isso, a essencialidade dos bens, o que gera uma demanda inelástica em relação ao preço, é muito provável que vá acontecer alguma prática abusiva. Então, além da defesa da concorrência que existe, é uma atuação transversal, independente do mercado e da agência reguladora tem a atuação da defesa da concorrência, é importantíssima a atuação no caso da vigilância sanitária. Pessoal, o que eu queria passar para vocês seria isso. Espero que tenha ficado claro. Agora eu vou dar uma olhadinha no chat aqui para ver se vocês têm alguma dúvida imediata aí que eu posso esclarecer para vocês. E eu vou deixar o meu e-mail aqui também. Deixa eu escrever aqui para vocês. Para caso vocês tenham alguma dúvida e queiram que eu os ajude, essa luz me atrapalhou aqui. Então, tá o meu e-mail aí, eu mandei. Nossa, mas tá indo tanta coisa aí no chat que eu não sei se vocês viram. É Thiago, com TH, A, Ribeiro5@gmail.com. Thiago, A, Ribeiro5@gmail.com. Beleza? Deixa eu só dar uma olhadinha no chat aqui para ver se tem alguma questão que eu possa resolver de imediato. Peraí, rolou a barra, eu não consegui ver direito, mas teve alguma coisa de se o edital sair até agosto, conforme a sua previsão, a prova deve ser em 2006 ou no começo de 2017. Geralmente, as provas são realizadas de 2 a 3 meses após o edital, tá? Então, eu estou imaginando que o edital deva sair para agosto, então até setembro, outubro, novembro. Esse ano ainda, a minha previsão seria de que a prova ocorreria, tá? Mas, por favor, não esperem sair edital para começar a estudar, tá, gente? Preparação médio e longo prazo. Já começa a estudar desde já, e quando sair o edital, vocês focam naquela matéria que, porventura, seja diferente do concurso anterior ou coisa do tipo. Mas matérias básicas, regulação, direito, português, administração, podem ir estudando, porque isso é fichinha carimbada na hora da prova, tá? Sobre a banca. Hoje eu não tenho informação de qual banca que vai ser utilizada pela Anvisa, tá? A informação que eu tenho é de que ela já está no processo de definição dessa banca. Então, isso seria justamente a última etapa para poder liberar o edital para iniciar o concurso, tá? Então, agora define a banca, uma vez definida a banca, contrata essa banca para poder realizar as atividades inerentes ao concurso, e aí já publica o edital. Outra agência para os próximos anos para engenharia química. Bom, engenharia química especificamente eu não sei, tá, pessoal? Suziene que perguntou. Mas cada agência reguladora demanda um profissional específico. No caso da Anvisa, por exemplo, quando saiu o concurso de 2013, que as vagas não foram só para técnico administrativo, a gente teve para especialista e tal, eu tinha aqueles cargos em que qualquer formação poderia participar do concurso, então cargo de analista, por exemplo, qualquer formação superior pode concorrer. Cargo de técnico administrativo ou técnico em regulação, qualquer formação média pode concorrer. Agora, especialista, tinham algumas áreas que demandavam formação específica. Então, formação em farmácia, formação em bioquímica, em biologia, alguma coisa do tipo. Então, para engenharia química, sim, pode acontecer que alguma agência reguladora demande essa formação, tá? ANP, talvez, não sei. Deixa eu ver, mas tentar pegar uma última aqui, porque já está com 1 hora de webinário, estava planejando 40 minutos. Mas vamos fechar essa última aí.
Tá, fala do balanceamento dos seus estudos em 2013, que foi quando eu, não sei se todo mundo sabe, o concurso da Anvisa foi um dos primeiros concursos que eu fui aprovado, tá? Nessa época, 2013, foi esse último concurso para especialista. Inclusive, quem fez esse concurso vai concordar comigo que foi uma puta sacanagem, porque a prova foi reaplicada por suspeitas de fraude e tal, então você ficou o dia inteiro fazendo a prova de 8 a 6, e aí você saiu morto de cansado e descobriu no dia seguinte que essa prova seria reaplicada porque teve fraude. Ninguém merece. Mas, olha só, quando eu me preparei para a Anvisa, eu não era concurseiro. Eu trabalhava em uma indústria privada, trabalhava mais de 40 horas semanais, então eu tinha que realmente me virar como dava para poder estudar para o concurso. Como foi um dos primeiros concursos que eu fiz, o que me salvou foram as disciplinas específicas. Como eu fiz específico para farmacêutico, então caiu farmacologia, farmacognosia, coisas do tipo, bem específicas e que eu consegui suprir. Porque na época eu não tinha nem noção do que seria direito administrativo, direito constitucional, eu não sabia nada disso. Então eu consegui fazer o mínimo de cada uma delas e garantir as específicas. Para técnico administrativo, o que acontece? As específicas acabam que são disciplinas gerais e em termos de concurso, de maneira geral. Por exemplo, administração pública, administração, mais o que é o específico? A arquivologia, no caso de técnico administrativo, não são disciplinas tão específicas assim, são disciplinas gerais que as bancas vão e põem para a área específica. Então, tentem seguir essa dica que eu passei para vocês. Vamos estudar essas matérias mais chave, de novo, regulação, direito administrativo, constitucional, ética, tem muita chance de aparecer também. Português, que não tem como. Português é uma matéria que 100% das provas vai ter português. Se vocês já estão almejando nível superior, inglês, é muito provável que você cobrar. A questão do orçamento público, que eu falei para vocês. E aí, a cada autorização, vocês podem pegar a matéria mais direcionada à agência reguladora. Então, agora, já vamos estudar vigilância sanitária, porque com certeza vai cair a vigilância sanitária na prova da Anvisa. Próximo concurso, a NTT. Vamos estudar a questão de transporte terrestre. Beleza? Fala da prova dissertativa, por favor, Carol. Carol, a última prova dissertativa para técnico administrativo foi uma questão dissertativa, se não me engano, de 20 a 30 linhas. Inclusive, até coloquei essa questão no simulado lá do curso de regulação e vigilância sanitária, que a gente já começou no ponto, que foi sobre competências da Anvisa. Foi uma questão bem simples. Questão dissertativa, pessoal, as bancas, para técnico administrativo, para cargos de nível médio, as bancas não costumam aprofundar. Então, basicamente você vai pegar, vou dar um exemplo de regulação, a matéria que estou lecionando. Você vai pegar especificidades de regulação, você precisa saber aquilo. Na maioria dos casos, elas vão ser cobradas em provas objetivas. Em prova dissertativa, eu não vou pedir para você falar sobre uma coisa extremamente específica. As bancas não fazem isso. Seria até sacanagem, porque se ele estudou aquele negocinho, você se ferra na prova toda, e isso não seria nem justo no candidato. Então, geralmente, em provas dissertativas, são cobrados assuntos gerais sobre o tema, justamente para você dar a possibilidade do candidato falar o que ele sabe. Aí você vai cobrar, de fato, pelo candidato sabe, não pelo candidato decorou. O último concurso para técnico, a questão dissertativa foi sobre competências da Anvisa. Então, se eu não me engano, tinha um parágrafozinho lá de ilustrativo, e aí a banca cobrava alguma coisa do tipo, fale sobre as competências da Anvisa no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e como que ela atua através da regulação nos mercados com impacto para a saúde. Então, isso é questão bem geral, Lei 9782, as competências da Anvisa. Tá? Então, eu continuo esperando esse tipo de questão para a prova dissertativa. Tá? Acho realmente que vai existir uma prova dissertativa. Disciplinas, regulação e vigilância sanitária, igualzinho foi do último concurso, porque são as disciplinas que seriam interessantes para a banca e para a Anvisa que os candidatos soubessem a fundo, beleza? Mas questões gerais. Não arriscaria ficar decorando uma coisa muito específica para a prova dissertativa, não. Beleza, pessoal? Só um último aqui, que essa dá para responder rapidinho. Se é possível fazer a prova em todas as capitais ou só em Brasília. O último concurso de 2013 foi assim. Apesar das vagas serem só para Brasília, as provas foram aplicadas em todas as capitais. Então, eu imagino que isso vai acontecer para esse concurso também, tá? Então, prova realizada em toda a capital, todas as capitais, mais vagas inicialmente para Brasília. Lembrando da possibilidade de remoção depois. Ok, pessoal? Então é isso. Meu e-mail está aí no webinário já, thiago.ribeiro5@gmail.com. Podem entrar em contato à vontade, qualquer hora, estou à disposição. Entrar em contato através do ponto, Facebook, Instagram, qualquer coisa do tipo, me encontrando na rua, pode entrar em contato, estou aqui para ajudar vocês. Beleza?
Então, obrigado aí de novo pela participação, um abraço grande para vocês e até a próxima.